Se recorrermos, e eu sugiro que todos recorram aos anais da história, verão que estas revelações, muitas delas que fui portador de Chico, em absoluta confiança e confraternização de dois amigos excepcionais, que tive a dignidade, felizmente tive a oportunidade e a dignidade de saber guardar, embora sentindo muitas vezes a necessidade de despertar a humanidade, especialmente o brasileiro, para essas verdades trazidas por Chico Xavier, as revelações da sua competência e de tudo isso que Chico provou ao mundo, todos nós sabemos que vem de 1932, quando da emissão do livro Parnaso de Além Túmulo. A história registra que quando saiu este livro, assinado por um moço de 20 e poucos anos de idade apenas, lá escondido numa minúscula cidade de Pedro Leopoldo, o povo precisa ler e saber, os colegas precisam bem divulgar isso, a manifestação dos diretores, dirigentes, dos grandes acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, quando Menotti Del Picchia e o próprio Humberto de Campos, que tornou-se membro da Academia aos 34 anos apenas de idade, quando eles mesmos disseram que aquela sabedoria de Chico, com todos aqueles poetas e autores brasileiros e portugueses publicados no livro Parnaso de Além Túmulo, daria a ele, a partir daí, o direito de ser titular de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Isto é um fato importante, registrado por alguma das maiores personalidades do pensamento no Brasil, que estavam, como tantos outros hoje, concentrados na Academia. E aí vem essa sucessão de fatos que a história foi registrando. Aí vem o momento que em 1944, com a grande repercussão de Parnaso de Além Túmulo e do processo da família de Humberto de Campos contra Chico Xavier. Este processo começou em 1937, terminou em 1944, quando a própria mãe de Humberto de Campos pediu que a família retirasse a queixa contra Chico Xavier e contra a Federação Espírita Brasileira. Há um documento sobre isso na Federação Espírita Brasileira, quando a própria mãe de Humberto de Campos também sugere que ele deveria ser membro da Academia Brasileira de Letras. Pois bem, neste mesmo ano de 1944, Davi Inácio e Jean Manzon, a maior dupla de repórteres da revista O Cruzeiro, dos Diários Associados, vão a Pedro Leopoldo e enganam Chico Xavier, se apresentam como repórteres americanos. O próprio piloto da associada serve de intérprete, um brasileiro, serve de intérprete, fazem a entrevista, documentam, escandalizaram o Chico, não menos com o texto, muito mais com as fotografias de triste memória, as tenho no meu arquivo da revista O Cruzeiro. E quando termina aí tudo isto, eles felizes pegaram o avião e voltaram para o Rio de Janeiro. E Chico deu um exemplar de Parnaso de Além Túmulo a cada um. Jogaram no furo da mala e foram para casa. Uma determinada noite, aí está para vocês consultarem o depoimento de Davi Inácio, num especial de 1980, no Rio de Janeiro. Quando ele diz que, palavras de Davi Inácio, por essas e outras, eu tenho muito medo de mexer com o espiritismo. Por quê? Davi Inácio recebe um telefonema durante a madrugada de Jean Manzon, grande fotógrafo, dizendo: Davi, você já viu o que é que aquele homem de Pedro Leopoldo escreveu no livro? Estava lá, ao amigo Emanuel, a Davi Inácio, ao amigo Davi Inácio, o abraço de Emanuel. A Jean Manzon, o abraço de Emanuel. Chico sabia o nome deles e Emanuel mandou, através de Chico, esta mensagem, que serviu, através da história,
por muitos e muitos historiadores como uma das provas mais. Quando foi de madrugada, um azul me telefonou e disse: você já viu o seu livro que o Chico Xavier nos deu? Eu falei: não. Então veja, eu fui ver na biblioteca, no meu escritório de casa, e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emanuel, ao Manzon, ele havia feito uma dedicatória semelhante. Por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Muitas vezes o Chico ouvia, e eu junto dele, determinadas histórias fantasiosas, mentirosas, quase desumanas. Ele terminava com um pequeno sorriso, dava um conselho à pessoa e ia embora, e todo aquele grupo ali convencido de que tinha enganado Chico Xavier. Chico não era um sábio, não se julgava um sábio, mas o Chico era o que eu disse há pouco, coisa que eu levei muitos anos para ter coragem de falar. Um mensageiro de outras paradas, de outros pontos desse universo.